querido professor. Que bom estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos grandes lições do nosso Deus nesse trimestre. Queremos, durante esse trimestre, enfatizar a importância deles continuarem buscando ao Senhor todos os dias. Eu gostaria de mostrar para você agora um caderninho especial. E aqui no caderno, você vai colocar a data em especial do seu devocional, você vai colocar o seu verso preferido, vai colocar a lição para a sua vida que você encontrou naquele dia que você leu o verso da Bíblia, a aplicação, como você vai aplicar essa lição que você tirou daquele verso, hoje, durante o dia, como você vai aplicar. A oração, você vai registrar a sua oração daquele dia, o que você quer para a sua vida com Deus, seus planos de servi-lo, o seu ministério, a sua família. Então, faça esse propósito de começar o ano buscando mais a Deus e assim você vai ter mais inspiração para motivar o seu aluno a também praticar esse devocional todos os dias. Faça desse livrinho aqui, o Manual do Professor, o seu livro de inspiração também. Nós temos aqui algumas ideias que gostaria de passar para você. Primeiro, lembre-se que a sua sala tem que estar muito bonita nesse início de ano. Faça uma reforma, uma arrumação, pinte as paredes, coloque coisas diferentes, coisas novas. E, se possível, você coloque algo que identifique a classe. É muito importante. Eu trouxe essa sugestão para vocês. É uma sugestão feita com EVA, tecido. Nós usamos aqui tecidos e EVAs, onde identifica a classe de juvenis. Quando os alunos chegarem, você deve estar ali recebendo-os, dando boas-vindas, trazendo para eles aquele calor humano que eles precisam, transmitindo muita fé para eles. Eu trouxe para vocês aqui uma ideia de usar a prancheta. Para aquela classe que não tem mesa, que você ainda não usa carteiras, mas que você só usa as cadeiras, então você pode utilizar com o seu aluno, você pode fazer, ornamentar direitinho, personalizar bem a cara do juvenil, que ele gosta disso, tanto para o menino quanto para a menina. Você usa, então, as pranchetas como forma de ele ter esse apoio para escrever, para cortar, para usar as atividades que são sugeridas no manual. Precisamos incentivá-los a orar mais. Então, você vai precisar ter algum incentivo importante para a oração. E nós fizemos aqui um painel que eu acho bem interessante e importante que você use, é o painel da oração. Nós colocamos aqui uma caixa, né? Essa caixa ela contém o nome correspondência, nós colocamos de madeira as letras, mas você pode usar de EVA, você pode imprimir também o nome, colocar. A ideia pode ser variada, vai ficar também legal. Colocamos aqui uma caixinha para pedidos e agradecimentos. Aqui você tem uma caixinha que está disponível os nomes dos meninos que eles podem orar, fazer uma seleção de oração semanalmente. Então, aqui o aluno pega o nome de um colega para orar em casa. Temos aqui papel personalizado também. Você pode personalizar um papel de acordo com o que você está usando durante o trimestre. E aqui o aluno vai e escreve recadinhos para enviar para aquele colega que ele orou durante a semana. E no sábado, ele traz, então, esse recadinho e coloca aqui na caixinha de correspondência. E os colegas, então, vão trocando assim correspondências. Eu trouxe também como sugestão para vocês esse fichário. Dentro desse fichário, você pode colocar muitas coisas que você utiliza durante o processo do trimestre. Eu coloquei aqui como sugestão uma ficha, que é a ficha que você vai ter na sua sala para que você acompanhe todos os dados do aluno, ou seja, com data de aniversário, para que você possa estar sabendo qual é o dia do aniversário do aluno, para que você possa fazer uma visita com o endereço dele aqui, telefone para saber como é que ele está, se ele faltar. E eu trouxe também uma sugestão de você planejar uma visita a todos os alunos da sua classe. Então, isso aqui é um cartãozinho que você vai mandar para os pais, para agendar a data, lembrando para eles que você vai fazer essa visita. E qual o objetivo da visita? Você vai fazer uma visita só por fazer? Não, claro que não. Você vai fazer uma visita com um objetivo. Qual o objetivo? Você vai lá
para orar pela família, mas você vai também ensinar os pais a fazerem o culto. Então, a visitação foi feita e o pai agora vai se comprometer a estar acompanhando o seu filho todos os dias na leitura da palavra e na oração. E os aniversariantes? É importante? Claro que é. A gente fez aqui um painel bem interessante, diferente. Eu tentei fazer algo que fosse diferente dos corriqueiros, mas a gente colocou aqui como ideia esse painel onde você vai registrar, tem um calendário. Esse calendário é sugerido pelo próprio manual. Esse calendário você vai colocar de janeiro a dezembro, todos os aniversariantes. Então, você coloca janeiro, está vivendo o mês de janeiro, nesse trimestre. Então, já tem aqui 2 alunos que estão aniversariando no mês de janeiro, Esté e Pedro. Quando o aluno chegar no sábado, ele já vai saber que no dia 3, se ele chegou no sábado ele vai saber que no dia 3 a Esté aniversariou. Se a Esté aniversariou, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, vai usar o bloquinho que já está no painel, isso é um incentivo também para que ele possa fazer o uso do painel. E agora ele vai escrever um recadinho e vai mandar para Esté, que aniversariou na semana que passou. Então, é uma forma de homenagear. E aqui também em cima, você vai colocar nesse outro incentivo para que fique bem claro qual é o aniversariante. Esté está aqui, destacado de que aniversariou. Esse material aqui você vai usar durante todo o trimestre. Você vai tirar aqui, eu coloquei em adesivo, você pode colocar com durex, com a fita adesiva, que não estrague o material, e assim você vai tirando, conforme aniversariou, trocou. Esté aniversariou, mas já passou o aniversário, então você já troca. Coloca o Pedro, que é o próximo, e assim sucessivamente. Claro que você não vai deixar passar um visitante. Se chega um visitante na classe, ele tem que ser o centro das atenções. Ele tem que se sentir amado. Lembre-se sempre de ter uma lembrancinha. Todos os sábados, você deve ter uma lembrancinha. Eu trouxe algumas sugestões aqui de lembrancinhas. Não só para os visitantes, como também para os aniversariantes. O livrinho é um bom presente. Caderninho personalizado com o nome do juvenil é importante também. Canetinhas, eles curtem muito canetas. Bloquinhos, eles amam bloquinhos para fazer anotações de alguma coisa que eles precisam anotar. Chaveirinhos, borrachinhas. E eu achei interessante isso aqui, marca-página, para que ele possa ter mais vontade de estar ali acompanhando, usando a lição, usando a Bíblia. Então, você pode fazer uso também de marca-páginas. Esse é um marca-página feito também com EVA, com feltro, aliás. Além disto, eu gostaria de sugerir para você esse painel aqui. Na verdade, é um banner. Você vai perceber, durante todo o estudo do trimestre, que o auxiliar sugere muito que você use um local especial na sala para colocar frases, para colocar textos, para colocar algo que o aluno construiu. Por exemplo, você está falando ali da viagem de Abraão. Então, Abraão recebeu o chamado para ir para uma terra desconhecida. Estava lá com a sua família. É a primeira lição. E o que você vai fazer? Você vai usar algumas coisas para ilustrar, então, a viagem de Abraão. Então, na primeira lição, sugere a frase, no serviço de Deus. Aí, o que você vai usar? Esse painel. Eu fiz um banner para quê? Para dizer para você que o banner ele não estraga. Você pode ter um painel na sala, mas ele, com o tempo, vai acabar estragando. Mas o banner não, é para sempre. Então, além do mural, eu gostaria de sugerir para você também, como eu falei, o fichário. Esse fichário você pode colocar imagens em relação à lição que você está passando. Colocar imagens, pode colocar... É um excelente recurso, pode colocar mapas, pode colocar desafios, folhas. Enfim, é um fichário bem legal. Até feltro, se for necessário. Então, você vai ter esse recurso aqui personalizado também, assim como a prancheta, assim como o banner, como
os painéis, você personaliza esse fichário para ficar uma coisa bem legal para os alunos. Coloca numa mesa, bem legal. E eles vão, assim, ficar curiosos para ver o que é que você tem todo sábado para retirar desse fichário. Além do fichário, eu gostaria de sugerir para você um baú. Pode ser uma caixa também, uma caixa ornamentada, arrumada. Esse baú, para que vai servir? Esse baú vai estar contendo objetos que estão relacionados à lição que você vai passar. A primeira lição desse trimestre é uma lição bem legal. Eu gostei muito. Fala sobre a viagem de Abraão. A história de Abraão, o chamado de Abraão. Abraão, por exemplo, ele recebeu um chamado muito especial. Mas não foi um chamado fácil. Ele tinha tudo. Estava com a família, estava numa cidade boa. E ele foi chamado para um lugar desconhecido. Mas Deus o abençoou. Quando nós recebemos o chamado do nosso Deus, Deus nos abençoa. Então, nesta lição, a lição de Abraão, você precisa ter um mapa. O mapa você já vai tê-lo no fichário. Quando você utilizar esse mapa, você utiliza tirando do fichário e você mostra para os alunos a jornada de Abraão, por onde ele passou, quais os passos que ele deu para fazer a vontade de Deus. Dentro dessa lição, é interessante observar que o manual vai pedir que você utilize a imagem de uns pés, a imagem de mãos. E quando o aluno, ele pode até desenhar também. Você pode pedir que ele desenhe ou você pode trazer já impresso. E o aluno vai colocar aqui, como é que ele pode servir com as mãos? Como é que ele pode servir com os pés? E ao colocar, aqui ele vai colocar como ele pode servir, e ele vai colocar um pedido de oração. E então, você vai fixar os pedidos, utilizar os recursos utilizados na lição e colocar no painel. Então, a cada sábado, vai pedir para colocar uma mão, um pé, com o mesmo objetivo de que ele está servindo e de que forma ele pode servir. Através das mãos e dos pés. E como ele pode servir com os seus lábios. E você também utiliza o painel para colocar aqui o que o aluno colocou, como o aluno se comprometeu no painel. É muito interessante isso. Eu trouxe aqui uma ideia para vocês de uma prisão. O manual sugere que você tenha 2 prisões, 2 celas, 2 recursos de celas dentro da sala. Eu trouxe esses bambolês que a gente fez com fitas, né, e o próprio bambolê. Aqui você vai colocar um juvenil para segurar e um juvenil preso, para mostrar que José trabalhou para servir, mesmo lá nas dificuldades. Então, nas dificuldades também, nós podemos ser servos do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Estaremos sempre no serviço de Deus. Você deve ter algo que ilustre bem como é que eles fizeram para se organizar. Como é importante a organização. A organização na sala, a organização em vários lugares. Você pode ter 2 mochilas e você vai ilustrar a questão da organização. Você pode ter uma mochila bem organizada, com tudo organizadinho, as roupas, toalhas, alguns objetos dentro, e você pode ter uma mochila bem desorganizada. Você pede para 2 juvenis saírem da sala e então os alunos mesmos, os que ficarem na sala, vão lá, verificam como é que está, a importância de ter algo organizado ou não, e chamam então os 2 juvenis para entrarem, e você pede que eles abram as mochilas e identifiquem o que tem dentro. Aí você pede uma toalha, digamos. Se está a mochila desorganizada, na mochila desorganizada, o juvenil vai ter dificuldade para encontrar. Mas o juvenil que for para a mochila organizada, ele vai ter mais facilidade de encontrar. Então, a importância da organização. E Deus zela pela organização. Deus zela por um povo organizado. Então, você vai frisar a importância do povo lá no deserto ter se organizado. E nós também hoje, sermos pessoas organizadas, termos pontualidade, orarmos mais, buscarmos mais ao Senhor. Você faz, então, essa ponte, essa ligação da lição com a vida do aluno. Senhor. Essa lição trabalha muito bem essa questão
da adoração e fala que nós devemos ter os objetos do santuário expostos para que os alunos possam pegar nos objetos, construir. Se você puder ter um santuário com o simbolismo dos objetos, é muito bom. Se você não puder, você vai pedir para que, você vai trazer em imagem e vai pedir para que eles construam esses objetos em casa, pode ser uma tarefa, ou na própria sala, você já traz coisas, recursos para que eles façam a construção desses objetos e tenham uma identificação do objetivo de cada objeto que era utilizado no santuário. Enfim, são algumas coisas que você vai utilizar para mostrar a importância da adoração. Durante todo o trimestre, o manual vai trabalhar uma coisa muito importante, que é o culto familiar, que é a comunhão diária com o Senhor. Então, é bem nítido mesmo no manual essa questão. E a gente trouxe como ideia o caderninho que vai ser o diário, que é um diário que o manual já vem trabalhando há muito tempo. E as lições dos alunos juvenis já trabalham essa questão do diário. Qual é a função do diário? Esse diário que é sugerido pela lição, para que serve? Serve para o seguinte, a gente fez esses caderninhos aqui. Eu fiz o caderninho com a ilustração em feltro, fiz com a ilustração em EVA, para aqueles que não trabalham com feltro. Também ficou bem legal, personalizada. E fiz também em impresso. Já que você está personalizando a prancheta, personalizando o fichário, personalizando os objetos que você usa na sua sala, seria bom também que você personalizasse o caderninho. Se der para você fazer, melhor. Se não der, você vai pedir que os alunos tragam o caderninho. E na sala mesmo eles vão ornamentar esse caderninho. Vai ser um caderninho especial. Vai ser o diário de estudo da Bíblia. O que você vai fazer nesse caderninho? A gente fez, isso aqui deu para um juvenil. Para uma juvenil. Essa juvenil, ela passou um tempo com o caderninho. Não é esse aqui, viu, gente? Eu trouxe esse, mas foi um outro caderninho, mas um caderninho semelhante a esse. Ela levou para casa para a gente experimentar qual era a reação dela em relação ao caderno, de que forma incentivou o caderninho. A gente colocou aqui, nessa primeira página, as atividades da semana, o que elas têm que fazer. Por quê? Na lição trabalha as atividades semanais. Então, todos os dias, a gente percebe que a lição ela trabalha essa questão do registro, das atividades que são sugeridas. No culto familiar, os pais devem estar ali. Filho, traga a sua lição. Traga o seu diário. Traga o seu diário de estudo da Bíblia. Para você registrar aqui a sua atividade de hoje. É uma atividade bem rapidinha, mas muito criativa. Sempre tem. O que tem no desafio da lição? O desafio é registrar a atividade de cada dia, que tem a ver com a lição que ele estudou no sábado, com o seu professor. Além dele registrar, ele vai ter que ter um momento de oração. Você vê que está tudo interligado. Então, eu estou incentivando, eu estou me preparando também espiritualmente todos os dias, tendo o meu caderninho de acompanhamento, o meu diário do estudo da Bíblia. E eu estou agora incentivando o meu aluno, o meu filho, a minha filha, a também terem esse momento com Deus, que já está proposto na própria lição, no próprio auxiliar. Então, tudo interligado. Qual é a minha função? É motivar a ele usar esse caderninho. Então, esse caderno é só uma ferramenta para atraí-lo a fazer essa prática, a continuar essa prática. Então, aqui, por quem que ele vai orar? Eu vou orar essa semana, hoje, eu vou orar pela minha mãe. Eu vou orar pelo meu pai. Eu vou orar pelo meu professor. Eu vou orar pelo meu colega que ainda não conhece a Jesus. Então, aí vai colocar aqui. Cada dia ele vai colocar. Então, vai colocar a data, porque depois que ele colocar por quem que ele vai orar, ele vai fazer o quê? O que é que sugere na lição? Sugere o ano bíblico. Então, ele vai continuar essa prática através do ano bíblico. Então, ele vai ter a paginazinha dentro do caderno, separadinha, para fazer o ano bíblico dele. Ele vai registrar ali a lição, a aplicação, tudo direitinho. Então, esse caderninho, o que ele vai fazer?
vai fazer essas atividades da semana e vai levar o caderninho para a classe todos os sábados. Você vai ter um lugar especial. Lembrando que, quando você estudar o manual, você vai ver. O manual vai sugerir que a primeira coisa a ser feita pela manhã na escola sabatina, lembrando que a classe de escola sabatina, a classe de juvenis, a classe do Ministério da Criança, Ministério da Adolescente, não começa às 9h30 na hora da lição. Começa às 9 horas. É um ciclo de 1 hora. Então, você tem que estar antes, recebendo os seus alunos, para iniciarem a escola sabatina 9 horas. E é todo um ciclo. Aí você vai estar recebendo os alunos e dizendo para eles, queridos, que bom que você veio hoje. Você hoje vai contar para a gente. Então, você vai pedir para esses meninos testemunharem da experiência deles com Deus durante a semana. Ao estudar a Bíblia, ao estudar a lição, o que eles vivenciaram? Qual foi a reação dos pais? A vida deles, como tem sido transformada? Faça isso em alguns sábados, que você vai ver que isso vai gerar uma motivação para todos os outros. Aí, o que você vai fazer? Eu trouxe essa ideia dos nichos, né? Estão sendo bem usados agora. A gente pode fazer o nicho de madeira, de MDF, no caso aqui eu fiz de MDF. Mas você pode usar também caixas grandes ou caixas de sapato, caixas maiores, que você possa colocar os caderninhos dos alunos. Então, o aluno chegou, você vai fazer uma revisão, você vai olhar lá rapidinho que o aluno fez a tarefinha e você vai colocar no nicho, você vai colocar nessa estantezinha, você vai colocar porque você tem um objetivo. Você vai dizer, olha, vocês têm o desafio de, durante esse trimestre, fazerem todas as atividades, cumprirem com o diáriozinho, fazerem a sua lição todos os dias, estudarem a Bíblia, para vocês serem o juvenil master. Então, a corrida, a motivação deles é serem o quê? O juvenil master. Então, você vai colocar o nome juvenil e aqui acima master. Por quê? Porque ele tem que chegar aqui, nesse topo aqui. Ele tem que chegar nesse último nicho. Ele vai chegar nesse último nicho e ele vai receber um presente no final do trimestre. Ele vai receber um presente especial. Se você achar que vai ficar muito distante, 3 meses de incentivo, você pode fazer mensalmente. Mas o ideal é no final do trimestre ele ter alcançado o estudo da Bíblia, o estudo da lição e todos os outros componentes que são importantes, a oferta, a pontualidade, tá? Todos esses componentes você pode inserir dentro dessa motivação. E aí ele vai estar nessa corrida. Então, cada sábado você vai colocar, alcançou o alvo, vai subindo, até chegar no topo. Quando ele chegar, ele conseguiu ser o juvenil master, ele vai ganhar o presente no final do trimestre. Então, eles vão estar sempre querendo ver o que é que tem nessa caixa. Deixa uma caixa ornamentada, nem que o presente não esteja, ou os presentes não estejam, mas deixa uma caixa bem ornamentada para chamar a atenção e incentivá-los a participar desse desafio, para que eles possam criar o hábito aí da prática da oração. Aí, quando você terminar o trimestre, você vai ter preparado uma lembrancinha especial. Eu trouxe como sugestão essa lembrancinha, mas você pode ter outro tipo de criatividade. Pode usar os livros, como a gente falou, o caderninho ornamentado. Nós sugerimos aqui um presentinho. Esse presentinho pode ser um porta-retrato personalizado, com a foto do juvenil, ou uma foto, ou uma imagem de algo que você está personalizando, os objetos que você está usando na classe de juvenil. Você vai colocar o nome Master aqui. Esse nome vai estar justamente direcionado com o objetivo principal do projeto, né, do desafio. E aqui ao lado, você vai colocar uma coroa. Se o aluno ele conseguiu, durante os 3 meses, alcançar os objetivos, ele foi pontual, ele fez as atividades semanalmente, você vai colocar 3 coroas. Se ele foi mais ou menos 75%, você vai colocar 2 coroas. Se ele foi só 50% ou até menos 50%, você vai colocar só uma coroa. Eu gostaria de dizer para você que ninguém, nenhum aluno deve ficar sem presente. É importante que todos sejam presenteados por uma coisa simples, mas que todos sejam presenteados por igual. Esse desafio, ele saber que ele vai ser um aluno master, que ele é um juvenil master, isso vai dar um status para ele. E o nosso objetivo é esse mesmo, é desafiá-lo a ser melhor, a estar mais perto do Senhor, a estarmos todos mais perto do Senhor, a sermos bênçãos para o Senhor,
a buscarmos mais a Ele. Então, a gente está aí nesse desafio, pai, mãe. Eu gostaria de dizer para você, participe da vida do seu filho. Estude mais com ele, faça mais o culto. Professor, se entregue mais ao Senhor. Lembre-se que você foi chamado assim como Abraão. Desde o início da lição, Deus fala desse compromisso de você servir, de você sentir a graça dele, o cuidado dele, a proteção dele, e de você adorá-lo com a sua vida, né? Buscando mais, lendo mais a palavra, orando mais, sendo mais fiel a ele. Então, esse é o nosso desafio durante este ano, durante este trimestre, estar mais perto do Senhor e motivar os nossos alunos a estarem mais ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele voltar, eu tenho certeza que muitas bênçãos Ele tem para nos conceder pelo nosso ministério maravilhoso de servir ao Senhor.